O mecânico pobre entrou. A poderosa CEO, presa a uma cadeira de rodas, nunca pensou que conseguiria sorrir novamente. De repente, a voz de um homem cortou o restaurante como uma lâmina. Espera. Você está numa cadeira de rodas? Isso é uma piada, né? O silêncio caiu pesado. Talheres pararam no ar. Conversas se interromperam. Todos olharam para o canto, onde uma mulher de longos cabelos dourados estava sentada em uma cadeira de rodas elegante, feita sob medida. Isabelle Hartley não piscou, mas sua mão se fechou com força na borda da mesa. Seu rosto permaneceu sereno. Por dentro, porém, algo se retorceu. Ela sabia que isso podia acontecer, mas ainda assim, doía. O homem se levantou, a voz cada vez mais cruel. Você é a garota do aplicativo. Não disse que era. Ele gesticulou para a cadeira. Traço. Quebrada. Um murmúrio percorreu o salão. Um garçom ficou imóvel. Um casal cochichava atrás do cardápio. Isabelle endireitou a postura. Sua voz saiu calma, firme, mas carregada de dor contida. Não achei que precisava explicar. Estou aqui para uma conversa. Se você veio atrás de uma fantasia... Não sou eu. Ele riu, alto, cruel. Você tem razão. Não é mesmo? E então, mais alto, para que todos ouvissem. Achei que tinha dado mate com Isabelle Hartley, a CEO, a bilionária gênio da biotecnologia. Não com um caso de pena. Agora todos sabiam quem ela era. Sussurros surgiram. Um celular foi levantado. Alguém murmurou: é mesmo ela? Isabelle permaneceu imóvel. Blazer impecável, cabelos presos com perfeição. Por fora, a imagem de uma executiva poderosa. Por dentro, uma garota ferida, exposta ao ridículo. Desastre de encontro às cegas. Alguém comentou. Ela agarrou a alça da bolsa. Estava pronta para sair. Sozinha. Mas então, uma voz ecoou, firme, serena. Já chega. Todos os olhares se voltaram para a porta. Um homem alto, de ombros largos, jaqueta jeans gasta e botas empoeiradas, caminhava em direção a ela. Passos calmos, olhar direto, não para o agressor, mas para Isabelle. Ele parou ao lado dela, pousando a mão com gentileza no encosto da cadeira. Está pronta para ir? Perguntou baixo, suave. Isabelle piscou, confusa. Seria outra piada cruel. Mas os olhos dele não traziam piedade. Apenas presença. Verdade. Ela sentiu, quase sem perceber. O homem se voltou para o agressor. Ela merece mais. E sem elevar a voz, começou a guiá-la em direção à saída. Ninguém os impediu. Ninguém ousou. Lá fora, o ar fresco da noite trazia o cheiro de chuva recente. Isabelle sentiu os ombros relaxarem pela primeira vez em muito tempo. Ele soltou a cadeira ao chegarem à calçada. Desculpa, disse. Não queria interromper, só não conseguia assistir aquilo. Ela o encarou, mandíbula marcada, colarinho manchado de graxa, olhos cansados. Mas gentes, você nem me conhece. Ele deu de ombros. Não preciso. Ela soltou o ar devagar. Obrigada. Ele sorriu de leve. Leon. Prazer em conhecê-la, Isabelle. Um riso suave escapou dela, quase sem querer. O prazer é meu. O silêncio caiu entre os dois. Somente os ruídos da cidade. E o coração dela voltando ao ritmo normal. Não cheguei a comer nada lá dentro, confessou. Pulei o almoço por causa disso. Leon olhou para trás, em direção ao restaurante. Não parece que perdeu muito. Mas tem um food truck por aqui. Nada sofisticado. Mas o sanduíche de queijo é lendário. Ela hesitou. Ele sorriu. Vamos. E pela primeira vez em anos, Isabelle decidiu seguir alguém. Não por medo, nem por obrigação, mas por escolha. Porque às vezes, a cura começa em meio a um desastre. E, às vezes, a pessoa certa aparece exatamente quando o mundo vira as costas. Famílias se espalhavam em bancos tortos, gargalhadas e o tilintar de garrafas costurando a noite. Isabelle sentia-se deslocada. E ao mesmo tempo estranhamente à vontade. Leon pediu por eles dois espetinhos, pastéis fritos e uma garrafa de água com gás. Quando os pratos chegaram, o garçom, apressado, inclinou-se demais. Um fio espesso de molho escorreu do espeto, respingando no sapato e tornozelo de Isabelle. Ela congelou. O calor subiu ao rosto. Esse era o tipo de acidente que temia. Momentos que escancaravam sua diferença, sua cadeira, sua impossibilidade de reagir rápido. Ela se preparou para o pedido de desculpas constrangido, para o olhar de pena, para o silêncio pesado de Leon. Mas nada disso veio. Com naturalidade, Leon enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou um pano dobrado, o tipo que qualquer mecânico carregaria consigo. Espera, murmurou. Antes que ela protestasse,
Ele se agachou ao lado dela. Com movimentos tranquilos e seguros, limpou o molho do couro do sapato e, como se fosse a coisa mais normal do mundo, segurou delicadamente seu pé com as duas mãos, apoiando-o, e o colocou de volta no apoio da cadeira. Sem hesitar, sem mostrar pena, apenas cuidado. Respeito. A respiração de Isabelle falhou. Ninguém a tocava assim desde antes do acidente. Sempre havia peso demais nos gestos alheios, pena, condescendência, desconforto. Mas com Leon era diferente. Firme. Simples. Humano. Os olhos dela arderam inesperadamente. Piscou rápido, tentando conter as lágrimas. Pronto, disse ele, erguendo-se. Como novo. Ela abriu a boca, mas não encontrou palavras à altura do que sentia. Obrigada, sussurrou por fim. Ele deu de ombros, sorrindo de leve. Era só molho. Não, respondeu ela, agora firme. Não era. Os olhares se encontraram sobre a mesa pequena. E, por um instante, o burburinho ao redor desapareceu. O chiado da grelha, o bater de talheres, as vozes animadas. Só existiam eles dois. Isabelle percebeu, com uma dor suave no peito, que fazia anos não era vista assim. Não pelo que perdera, mas por quem ainda era. Leon quebrou o silêncio com um sorriso, apontando os espetinhos. Come antes que esfrie. Comida assim não espera. Ela riu baixo, um som que quase não reconheceu como seu. Deu a primeira mordida. Alho, gengibre, o sabor tostado da grelha. Não era apenas comida. Era a liberdade. Naquela mesa simples, sob a luz amarela das lâmpadas, diante de um mecânico com graxa nas mãos, Isabelle Hartley, CEO, sobrevivente, sentiu algo que não sentia havia anos. Ela se sentiu vista. Os dias que vieram não foram marcados por gestos grandiosos ou presentes caros. Foram simples. Gentis. Tão raros que se tornaram preciosos. Primeiro encontros casuais. Depois, encontros silenciosamente escolhidos. Um ritmo só deles. Às vezes uma caminhada curta, ou, como Isabelle brincava, um rolar lento, pelas ruas iluminadas por barracas de comida, onde crianças dançavam ao som de músicos de rua. Outras vezes, dividindo lanches em um banco de parque, observando a vida em toda sua desordem bela. Certa noite, passaram por um jovem violinista sob um poste de luz. O estojo, quase vazio. Leon colocou algumas notas ali e perguntou: quer ficar um pouco? Ela sentiu. Não falaram muito. A música preencheu o silêncio entre os dois. Quando a última nota sumiu no ar, Isabelle notou suas mãos pousadas no colo. Não por ansiedade, mas porque havia baixado a guarda. Cada instante compartilhado era um fio delicado em algo que novo, ainda informação. Numa barraca de pãezinhos de canela, Leon estendeu a mão e limpou um pouco de açúcar do canto da boca dela. Isabelle congelou, depois riu, um riso aberto, verdadeiro. Eu odiava isso, confessou. As pessoas me tocando como se eu não pudesse cuidar de mim. Olhou para ele, mais séria. Mas com você não parece pena. Ele não respondeu com palavras, mas seus olhos diziam tudo. Naquela noite, Isabelle voltou para casa e abriu seu caderno de desenhos, fechado havia 5 anos. Seus dedos se moveram com firmeza esquecida. Desenhou Leon, ajoelhado sob um poste de luz, mangas arregaçadas, ferramentas na mão, ajudando um estranho com o carro parado. Capturou o foco tranquilo em seus olhos, a força em sua postura. Sem ego, sem espetáculo, apenas cuidado. Dias depois, mostrou o desenho a ele. Leon olhou por longos segundos. Nunca ninguém me desenhou antes, murmurou, quase sem voz. Algo na voz dele, genuína, quase incrédula, atingiu fundo. Ela já havia sido pintada, entrevistada, seguida por câmeras. Mas Leon tinha vivido nos cantos que ninguém via. Então, ainda bem que fui o primeiro, disse Isabelle. Ele sorriu, tímido, e devolveu o desenho como se fosse algo frágil, precioso. Naquele fim de semana, foram a um festival de bairro. Crianças corriam com balões em forma de animais. Casais idosos dançavam devagar ao som de uma banda de jazz. Na volta para casa, Leon parou, hesitante. Tirou algo do bolso da jaqueta. Tenho uma coisa para você. Isabelle ergueu as sobrancelhas. Outra rosquinha de canela. Ele riu. Dessa vez, não. Na palma de sua mão, um pequeno buquê de margaridas silvestres, um pouco tortas, um pouco murchas, mas reais. Entre os caules, dobrado, havia um pedaço de papel de caderno. Com as mãos trêmulas, Isabelle abriu. A letra dele era irregular, firme. Você merece ser vista como você é, não como uma cadeira. Ela não respondeu. As lágrimas vieram silenciosas. Por anos, tinha sido admirada, obedecida, até temida, mas nunca verdadeiramente vista. As pessoas viam a CEO,
As manchetes, a cadeira. Leon via Isabelle. Não a empresa. Não as limitações. Não o passado. Apenas ela. Quando levantou o olhar, o rosto dela estava incerto, como se tivesse medo de ter ido longe demais. Ela não deixou duvidar. Essa é a coisa mais bonita que alguém já disse pra mim, sussurrou. Ele apenas assentiu, voz baixa. É a verdade. As luzes começaram a piscar ao redor, enquanto o céu escurecia. Isabelle apoiou a cabeça no ombro dele, devagar, como quem finalmente encontra descanso. Ela não sabia quanto tempo aquilo duraria. Não sabia onde iria. Mas pela primeira vez em anos, o coração estava cheio. O mundo, antes frio e cortante, agora parecia quente. Naquela noite, no terraço do prédio de Leon, sentaram lado a lado em cadeiras de jardim velhas, que rangiam a cada respiração. Um alto-falante tocava jazz suave misturado com versões acústicas. O vento carregava a melodia. Leon lhe entregou uma caneca de cidra quente. Seus dedos se roçaram nos dela. Obrigada, murmurou Isabelle, quase perdida no sopro da brisa. Ele não respondeu. Nunca forçava palavras. Só ficava presente. O silêncio durou até que a música mudou. Então Isabelle falou, não com discursos, mas com lembranças. Minha mãe amava essa canção, disse baixinho. Ela cantava enquanto escovava meu cabelo. Todas as noites, na mesma hora, a mesma melodia. Leon virou-se para ela, atento. Eu tinha 15 anos quando disse que não queria mais cantar. Que queria estudar negócios em vez de música. Ela não discutiu. Só disse o que quer que faça, faça de todo o coração. Um sorriso triste surgiu nos lábios dela. E eu fiz. Construí a empresa, bati recordes, virei CEO. Dei tudo de mim. Mas ela não estava lá para ver. O silêncio pairou. Achei que, se trabalhasse duro bastante, se tivesse sucesso alto bastante, poderia afogar a culpa, o vazio. Leon colocou a caneca no chão. Não disse frases prontas. Apenas se recostou e sussurrou. Ela já tinha visto a parte de você que mais importava. Isabelle piscou rápido, a garganta apertada. Viu, admitiu, baixinho. E eu acho que esqueci quem aquela garota era. Dessa vez foi Leon quem compartilhou. Eu larguei a faculdade, disse. Engenharia mecânica. Bolsa integral. Ela virou o rosto, surpresa. Minha irmã teve um filho. Depois uma recaída. As drogas sumiram, mas ela também. Minha mãe já estava doente. Então eu entrei. Trabalhei na oficina. Troquei fraldas entre as trocas de óleo. Ele soltou uma risada seca. Não era a vida que imaginei. Mas aquele garoto me salvou. Isabelle estendeu a mão, tocando o braço dele. Primeira vez que ela mesma iniciou o contato. Deve ter sido difícil. Foi. Mas ele é tudo agora. Dois sobreviventes, lado a lado. Dois corações que conheciam perdas, mas também o poder do amor. Dias depois, ele mandou uma mensagem. Se estiver livre hoje à noite, quero te mostrar uma coisa. Ela estava. Leon a buscou em sua velha caminhonete. Ajudou-a com cuidado a se sentar no banco do passageiro. Depois guardou a cadeira no fundo. A estrada era calma. A cidade, ficando para trás. Quando pararam, Isabelle prendeu a respiração. A velha ponte de pedra. Esse sempre foi. Começou ela. Seu lugar favorito, completou ele. Eu sei. Os olhos dela se arregalaram. Como? Pesquisei os lugares que você comentou. Disse que vinha aqui com sua mãe. Que sonhava em atravessar a ponte um dia. A voz dela falhou. Mas eu não posso andar. Eu sei, respondeu com suavidade. Mas ainda podemos cruzá-la. Ele abriu a porta, tirou a cadeira e a guiou pelo caminho. A ponte não era longa, mas arqueava no meio. Do alto, o rio serpenteava entre árvores que se curvavam como guardiãs. Pararam no centro. Sempre imaginei segurar a mão dela aqui, sussurrou Isabelle. Achei que talvez, se voltasse, sentiria sua presença. Leon não falou nada. Apenas segurou a mão dela. Quente. Firme. Ela respirou fundo. Não me sinto mais sozinha. Ele virou o rosto para ela, olhos ternos. Você nunca esteve. Naquele instante, sobre a velha ponte de pedra, Isabelle compreendeu uma verdade nova. A cura não chega sempre em gestos grandiosos. Às vezes, vem em silêncios partilhados. Em mãos gentis. E em alguém que te vê, não pelo que perdeu, mas por quem você é. Então passou-se uma semana. Isabelle continuava parada diante da tela do celular, o polegar suspenso sobre a mesma mensagem que já havia reescrito 3 vezes. Oi, você está bem? Foi algo que eu disse. Podemos conversar? Todas entregues. Nenhuma lida. Leon havia simplesmente desaparecido. Nada fazia sentido. A última noite entre eles tinha sido tranquila, quase mágica. Ele havia beijado sua mão antes de se despedir, sussurrando você importa. E agora?
Nada. Isabelle rolava para cima a conversa antiga, lendo as mensagens repetidamente, como quem tenta lembrar o som da felicidade perdida. Até que, de repente, um novo texto apareceu. Conheci outra pessoa. Você merece algo melhor. 8 palavras. Sem pontuação. Sem calorimetria, sem explicação. O ar deixou seus pulmões. A mão dela tremia enquanto deixava o celular cair no colo. Do lado de fora da janela, o mundo seguia normalmente. Carros passavam. Risadas ecoavam ao longe. Um cachorro latiu. Mas dentro dela, tudo estava em ruínas. O funeral da mãe se misturava na memória com a voz fria do pai lhe dizendo que ninguém nunca aceitaria carregar seu peso morto. Agora, até Leon, o homem que parecia diferente, gentil, verdadeiro, tinha provado que ele estava certo. Ela não chorou de imediato. Ficou imóvel. Apenas rodou sua cadeira até a sala, apagou as luzes e se deixou mergulhar na escuridão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Leon limpava o sangue do lábio partido e pressionava uma bolsa de gelo contra o maxilar dolorido. A oficina já estava vazia. Todos haviam ido embora. Apenas a luz fluorescente piscava acima dele, enquanto seu corpo latejava com a dor dos golpes. 2 homens de terno esperavam na saída do trabalho. Não houve conversa, apenas socos e um aviso seco. Você não pertence ao mundo dela. Afaste-se, mecânico. Eles tinham dito o nome dela. Isso foi o que fez seu estômago se revirar. Aqueles não eram simples agressores de rua. Tinham sido enviados pelo pai dela. Ele sabia. Leon jamais tinha buscado quem realmente era Isabelle. Ela havia dito que administrava uma empresa, mas não aquela empresa. Nunca precisou pesquisar, não se importava com fama ou poder. Até que, dias antes, um colega da oficina mostrou uma revista de negócios com o rosto dela estampado na capa. Não é a sua namorada? Zombaram. Ele apenas sorriu. Mas por dentro, algo se partiu. E agora aquilo. Dor latejava em suas costelas. Ele pegou um celular, abriu a conversa deles, leu cada mensagem. Seus dedos pairaram sobre a tela. Ele queria explicar, contar a verdade, dizer que nada era culpa dela. Mas não fez isso. Porque sabia que, se a mantivesse em sua vida, estaria arrastando para seu mundo de graxa, contas atrasadas e ruelas perigosas. Ela merecia mais. Então, Leon tomou a decisão mais cruel, e mais covarde, que conseguiu imaginar. Ele mentiu. Disse a si mesmo que era para protegê-la. De volta em seu apartamento, Isabelle permaneceu no escuro muito tempo depois que o celular silenciou. A dor não vinha apenas da ausência de Leon. Era o peso familiar de ser abandonada de novo. A mãe, o pai, agora ele. As pessoas sempre iam embora. E o pior não era a ausência. Era a rapidez com que o silêncio preenchia tudo. Ela rodou até o estúdio, encarando em branco o esboço inacabado sobre a mesa. Leon sob a luz do poste, ajustando a roda da bicicleta de um estranho, sem saber que ela o desenhava. Arrancou a folha do caderno, amassou e deixou cair no chão. Mas, mesmo rasgado e distorcido, o papel não apagava a lembrança do toque dele, gentil, cuidadoso, silencioso. Ela tinha confiado naquilo. E agora já não sabia o que era real. A chuva não dava trégua. Descia em cortinas grossas, inundando ruas vazias e tingindo a cidade de um cinza sombrio. As luzes se desfaziam em halos dourados por trás da água. Isabelle não se importava. O cardigan colava ao corpo encharcado. Os cabelos antes arrumados agora escorriam pesados sobre os ombros. A manta que jogara sobre as pernas estava encharcada. Ainda assim, ela seguiu. Não sabia para onde. Só sabia que precisava se mover, respirar, sentir algo além da dor que arranhava o peito. As rodas da cadeira giravam pesadas sobre a calçada molhada. Suas mãos pálidas tremiam, cada empurrão custava um esforço. O ar entrava aos soluços, preso na garganta. Chuva e lágrimas se misturavam até se tornaram indissociáveis. E, no fundo, apenas uma frase ecoava como sentença. Conheci outra pessoa. A mentira era limpa demais. Fria demais. Aquilo não era Leon. Ela sabia. Mas o silêncio. Esse era real. A ausência. Também. E era isso que a quebrava. Ele virou na rua familiar, perto da oficina de Leon, mais por reflexo do que por intenção. O coração dela sabia o caminho, mesmo quando a mente implorava para esquecer. A chuva engrossou. Isabelle parou sob um poste de luz vacilante, piscando contra a névoa. Suas mãos escorregaram no aro molhado da cadeira, a respiração falhou. E então, faróis. Um carro, rápido demais, surgiu na curva, os pneus gritando contra o asfalto encharcado. Isabelle tentou se mover,
mas a roda prendeu numa rachadura do pavimento. A buzina ecoou. O carro avançava. De repente, braços fortes, familiares, a ergueram-me num único movimento, tirando-a do perigo. O mundo girou, a chuva explodiu ao redor, e num piscar de olhos, ela estava nos braços de alguém, o peito quente contra o dela. O impacto do que poderia ter acontecido atingiu-a como um soco. Ela arfou, ergueu o rosto. Leon. O rosto dela estava ensopado, os cabelos pingando, os olhos selvagens, o peito subindo e descendo em respirações curtas e desesperadas. Eu te vi atravessando a rua, ele disse, a voz rouca. E então? O carro. Meu Deus, Isabelle. O lábio dela tremeu, os olhos se encheram. Você me deixou, sussurrou. Você me deixou. Os braços de Leon apertaram mais forte. Eu achei que te deixar seria a única forma de te proteger. A voz dele quebrou. Se eu sumisse, sua vida ficaria segura, longe da bagunça que é a minha. Isabelle o fitou, atônita. A mensagem, sua voz engasgou. Você mentiu. O aceno dele foi mínimo, mas torturado. Eu não consegui dizer a verdade. Ele engoliu em seco. Seu pai. Ele mandou homens atrás de mim. Disse pra eu me afastar. Eu não queria que você fosse envolvida nisso. A mão dela agarrou a jaqueta encharcada dele, o corpo inteiro tremendo, não só pelo frio, mas pela avalanche de emoções. Você acha que eu precisava ser protegida de você? Disse, a voz quebrada mas firme. O que eu precisava era da verdade. O que eu precisava era de você. Leon fechou os olhos, encostando a testa na dela. A chuva deslizava por seus rostos como estrelas cadentes. Me perdoa, ele sussurrou. Os dedos dela subiram, afastaram uma gota. Ou talvez uma lágrima. E então, sem pensar, sem medo, Isabelle o beijou. Ali, no meio da rua deserta, encharcados, coração acelerado, respiração trêmula, ela o beijou. Não foi elegante. Não foi calmo. Foi tudo. Toda a dor, toda a espera, todas as paredes caindo em um só choque suave de lábios e confiança. Finalmente escolhendo o amor sem vergonha. Quando se afastaram, suas testas permaneceram unidas. Leon, ela sussurrou. Eu não me importo com dinheiro, com imagem, com o que o mundo espera de mim. Sua voz tremia, mas seus olhos não vacilavam. Eu quero isso. Eu quero você. Ele soltou um riso frágil. Você vai acabar toda encharcada. Ela sorriu através das lágrimas. Tarde demais. E ele a olhou de volta. E, pela primeira vez desde a noite em que se afastou dela naquele restaurante, Isabelle sentiu-se inteira. Ficaram assim por mais um instante, enquanto o mundo ao redor se suavizava sob a chuva. Ao longe, uma porta de carro bateu. Um cachorro latiu. A vida seguiu. Mas, naquele momento, tudo havia mudado. O grande salão da mansão Hartley estava mais frio do que o normal. O mármore se estendia infinito sob lustres que brilhavam como gelo. A cadeira de Isabelle deslizava silenciosa pelo piso polido. Ao lado dela, Leon caminhava, a mão firme em seu ombro. Ele não pertencia àquele lugar, e sabia disso. Mas não vacilava. No fim do corredor, o pai dela esperava. William Hartley erguia-se como uma estátua perto da lareira, braços cruzados, olhar afiado. Não se moveu quando eles entraram. Seu olhar passou da filha para o homem ao lado dela. E escureceu. Vejo que você o trouxe até aqui, disse, frio. Trouxe. A voz de Isabelle era calma, mas firme como aço. Porque quero que olhe para ele quando me disser. Porque eu não mereço amor. O maxilar de William se contraiu. Esse homem não tem lugar na sua vida. Ele tem mais lugar do que qualquer outro já teve, ela retrucou. Inclusive mais do que os homens com quem você tentou me forçar a ficar. William avançou alguns passos. Você é a CEO de uma empresa bilionária. A voz dele soava dura. Sua vida não é sua. Você é responsável por um império. Você é um Hartley. Isabelle respirou fundo. As mãos apertaram os aros da cadeira, os nós dos dedos esbranquiçados. Então, lentamente, olhou para ele e disse o que carregava no peito há anos. Eu nunca pedi por nada disso. Sua voz estava firme. Eu herdei. Trabalhei por isso. Honrei tudo. Mas não vou permitir que isso defina se eu posso ou não ser feliz. A expressão de William rachou levemente, apenas um instante. E o quê? Ele respondeu, amargo. Vai desistir de tudo por ele. Se for necessário, respondeu Isabelle, sem hesitar. Eu desistirei. Leon se virou, surpreso. Isabelle. Mas ela manteve o olhar firme. Eu falo sério. O pai dela encarou por um longo tempo. Os olhos, antes cheios de fogo e ambição, agora estavam nublados de incredulidade. Então vá,
disse ele por fim. Se você atravessar aquela porta, não espere poder voltar. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Isabelle virou a cadeira em direção à saída, sem uma palavra. Leon a seguiu, pausando apenas para lançar um último olhar para o homem que permanecia ali, congelado em seu próprio mundo. Ele não disse nada. Fora da mansão, o ar da noite era denso, perfumado de pinho e chuva distante. O céu estava escuro, mas as nuvens ainda não desabaram. O caminho que levava à rua brilhava sob a luz dos postes molhados. Eles avançaram juntos, em silêncio. Quando chegaram ao fim do caminho, Isabelle soltou um suspiro lento. Foi mais fácil do que eu esperava. Leon não respondeu de imediato. Parou apenas ao alcançarem a beira da propriedade. Ela se voltou para ele. O que foi? Ele se abaixou ligeiramente, ficando na altura dos olhos dela. As mãos ásperas pelo trabalho encontraram as dela, ainda frias pelo ar da noite. Você não deveria ter que abrir mão da sua vida por minha causa, disse ele, baixo. Eu não abandonei minha vida, respondeu Isabelle. Apenas saí de uma prisão que eu confundia com legado. Ela fez uma pausa, suavizando a voz. Você me deu coragem para querer mais do que apenas sobreviver. Ele olhou, os olhos brilhando, os lábios entreabertos. Não preciso do mundo, ela sussurrou. Só preciso de você lá quando eu desmoronar. Leon engoliu em seco. Em vez de responder, apenas segurou sua mão firme. Não precisava falar. Seus olhos diziam tudo. Eu não vou a lugar nenhum. O sol lançava um brilho quente sobre o jardim atrás da antiga oficina. A era subia pelas paredes de tijolos. Flores silvestres contornavam o arco de madeira decorado com fitas e margaridas frescas. Algumas luzes piscavam, balançando suavemente com a brisa. Não era grandioso ou luxuoso, mas era real. 3 meses haviam se passado desde que Isabelle Hartley deixara a mansão do pai. Hoje, rodeada por vasos de plantas, cadeiras emprestadas e jazz suave saindo de uma caixa de som na escadaria da oficina, ela sorria em sua cadeira de rodas. Leon estava próximo, ajustando a gola da camisa branca. Amassada, apesar do esforço, mas Isabelle pensou que ele parecia mais bonito do que qualquer homem de terno que já tivesse visto. A pequena cerimônia de noivado reunira apenas amigos, vizinhos e alguns colegas da oficina, mas o espaço transbordava calor, risos e pessoas que estavam ali não por obrigação, mas por amor. Luna, a sobrinha de Leon, orgulhosa como da minha, usava uma coroa de margaridas e carregava uma cestinha que antes guardava peças de carro. Isabelle olhou para a mesa pequena, com um bolo branco simples, 2 taças de champanhe e o buquê que Leon escolhera pessoalmente em uma floricultura do bairro. Ela não havia chorado a manhã toda. Até vê-lo. William Hartley, seu pai, estava na beira do jardim. Não de terno, mas com um suéter cinza simples e calças. O cabelo mais grisalho, a postura incerta, deslocado. A música suavizou. Conversas se calaram. Leon endireitou-se. Isabelle prendeu a respiração. William avançou lentamente, parando diante de Leon. O silêncio era quase palpável. Então estendeu a mão. Amor. É tudo que peço. Leon ficou surpreso, mas apertou firme a mão dele. Uma onda de aplausos suaves surgiu ao redor. Gentil, verdadeiro. William não sorriu, mas seus olhos se voltaram para Isabelle, vidrados e buscando algo. E isso foi suficiente. Ela desviou o olhar, piscando com força. Mais tarde, depois do bolo cortado e dos convidados se espalharem pelos bancos do quintal, Leon se aproximou com um sorriso tranquilo e estendeu a mão. Venha comigo, disse. Ela inclinou a cabeça. Para onde? Ele apenas sorriu e guiou sua cadeira por um caminho estreito atrás do jardim, em direção à praia além da propriedade. Não era famosa, apenas um trecho silencioso de areia, onde a água beijava a costa em ondas lentas e rítmicas. Na beira da água, ele parou. Tem certeza? Ela perguntou. Ele assentiu. Então se ajoelhou diante dela. Com força gentil, ajudou-a a ficar de pé. As pernas tremiam, mas os braços dele se mantiveram firmes. Ela se inclinou nele, dedos agarrando os ombros, sua mão firme na cintura dela. A areia era macia sob os pés descalços, fria e granulada, grudando na pele como memória. Isabelle arfou. As lágrimas turvaram sua visão. Eu não sentia isso desde... Não precisa dizer, ele interrompeu suavemente. Ficaram assim por um longo tempo. Seus primeiros passos na areia em mais de 5 anos, pequenos, mas dela. Ela olhou para cima, bochechas molhadas por lágrimas silenciosas. Você me segurou quando eu caía, sussurrou, em cada gesto,
Cada olhar. Ele afastou o cabelo do rosto dela. E eu estarei aqui em cada passo que vier depois. Encostaram as testas. Eu te amo mais. A brisa rolou pelo ar. Sal e suavidade. As ondas sussurravam. Deram mais um passo juntos. Sem público. Sem holofotes. Apenas a praia, a brisa, e o começo de algo novo. E naquele instante, sob o céu aberto, Isabelle Arkley finalmente sentiu o que perseguia há anos: paz. E a coragem de acreditar que aquilo não era um fim. Era apenas um começo.